O dia a dia agitado e a alimentação cada vez mais industrializada têm nos afastado dos bons índices nutricionais. E as consequências disso são sentidas no nosso corpo. Muitas vezes, só a alimentação, ainda que balanceada, não consegue suprir todas as necessidades para uma vida saudável. É nesse momento que ganham destaque os suplementos nutricionais. Ricos em vitaminas e proteínas, eles são importantíssimos para o bom desenvolvimento do nosso corpo. Para a gente entender melhor como os suplementos atuam no nosso organismo e a importância de cada um deles, nós recebemos na nossa casa o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Tudo ótimo. Como Tudo está bem. todo mundo, a família toda em casa? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, quando a gente fala de alimentação, né? Como é que está seu dia a dia, sua alimentação? As pessoas já falam, ih, daquele jeito, mais ou menos. Deve estar faltando bastante coisa no corpo, né? Falta. Hoje tem muita facilidade, muita coisa, né, Abi? Então hoje está tudo muito fácil, né? As coisas boas também estão mais fáceis, Sim. mas também as tranqueiras também, elas estão muito mais acessíveis e cada vez assim mais baratas. Então, as pessoas às vezes acham que estão comendo muito bem, porque estão comendo com volume e uma diversidade de coisas industrializadas, mas o básico elas esquecem de fazer, que é o mais fácil, que é a feira. Que é a feira. É o mais fácil que tem, é o mais fácil, é o mais barato e é o mais eficaz. Se a gente for pensar em suplementos, doutor, porque a gente tem falado bastante sobre isso também, né? E as pessoas ficam assim, então eu vou comprar aquele monte de pote, aquele monte de coisa. Enfim, a gente poderia elencar uns 5 principais, por exemplo? Pode e deve, na verdade. Eu destaco o primeiro suplemento bom, assim, pra gente, é o ômega 3. E o ômega 3, as pessoas, elas têm dificuldade de falar assim, mas qual ômega? Né? A gente tem, a classificação do ômega, a gente divide entre, né, que tenha mais EPA ou DHA. O que é isso, doutor? Dentro dele, a gente tem compostos que eles podem ser usados ao nosso favor para anti-inflamar mais ou para melhorar a parte mais cognitiva. Então, o DHA, ele melhora mais essa parte cognitiva. Então, ele é melhor para os idosos, ele é melhor para as crianças. Né? E o EPA, ele pode ser para os mais jovens, né? Para a gente poder anti-inflamar o nosso corpo, deixar o nosso corpo muito mais saudável. E qual é o melhor horário para a gente tomar o ômega 3? Todo mundo pergunta, quando tomar? Junto com as refeições. E por que, Abi? Aqui vai uma super dica para o Santa Receita. Quando a gente toma o ômega 3 nas refeições, a gente aproveita as vitaminas da refeição, que são as lipossolúveis, que são as A, D, E e a K. Então a gente potencializa essas vitaminas. Então, para quem vai suplementar também vitamina D, né, muita gente toma vitamina D, muita gente toma K2-MK7, muita gente toma A e muita gente toma vitamina E. Faça isso junto com o ômega 3 e junto com as alimentações. E aí seria tanto no almoço quanto no jantar ou só no almoço, por exemplo? O bom seria dividir entre almoço e jantar. Né? Essas cápsulas de ômega 3 geralmente vêm com 1000 miligramas. Só olhar lá, geralmente 1000 miligramas. 2 cápsulas geralmente dão conta. É claro que tem que ser mais individualizado, mas para não errar, 2 cápsulas no almoço, 2 cápsulas no jantar. As concentrações de vitamina D, A, K2-MK7 e E também vão variando, mas essa geralmente é no almoço ou no jantar. Então, já é uma super orientação a gente entender do ômega 3, entender das vitaminas lipossolúveis e colocar elas dentro de uma vertente de almoço e de jantar. Tem uma outra também, Abi, que não esquece, sabia? Porque eu sonego meu ômega 3, então, eu nunca consigo tomar ele na hora certa e tem vários dias que eu fico sem tomar. Almoço e jantar. Mas se eu esqueci o almoço, vai cobrir o jantar. Mas se eu esqueci o jantar, está coberto pelo almoço. Eu falo com as pessoas, deixa sempre onde é o mais fácil, onde você vai comer. No ambiente de trabalho ou então na sua casa, é o mais fácil. E hoje também muitas pessoas tomam coenzima Q10. Né? A coenzima Q10 também, ela nutre a nossa mitocôndria. Ela não entra nesse nosso top 5, mas é também uma coenzima de extrema importância. Mas agora a gente tem que ter fontes, né, de suplementação. Né? Já o ômega 3, a gente pode ter o ômega 3 de alguns alimentos. Né? Boa, temos aqui uma bancada, vamos nela? Porque daí acho que é mais fácil a gente já mostrar os alimentos e os suplementos. Legal, dá licença. Então,
quando a gente vai por uma bancada dessa, a gente eu fico muito feliz, porque a gente tem aqui fontes de magnésio, a gente tem fontes de selênio, a gente tem fontes de proteínas. E quando a gente fala em proteína, a gente está falando assim, olha, a gente precisa da proteína, mas a gente precisa muito do aminoácido. E dentro desses aminoácidos, a gente tem o que nós chamamos de essencial e o não essencial. O não essencial não é que a gente não precisa dele, a gente precisa. Mas o não essencial, o nosso corpo produz. E o essencial, o nosso corpo não produz. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Então, dos não essenciais, que são 8, eu vou destacar 3 aqui pra gente, que é a leucina, a isoleucina e a valina. Ah, doutor, poxa, mas eu fiquei confuso. É o que a gente chama de aminoácidos BCAA. Então, para quem está fazendo exercício físico, para aqueles idosos que têm sarcopenia, sabe, são mais frágeis, tem que suplementar, tem que fazer uso disso. Às vezes os idosos, eles não conseguem comer quantidade de proteína, porque falam assim, eu tenho uma digestão ruim. E realmente, a gente para digerir a proteína, a gente tem que ter ácido clorídrico bom no estômago. E às vezes o idoso não tem, porque ele toma ou precisa tomar aqueles compostos tipo prazóis, que fazem um bloqueio da bomba de próton. Então fica com um pH do estômago não propício para digerir uma proteína. Então falta, o aminoácido. Então, uma saída para a proteína, se o idoso ou se a pessoa não consegue digerir tanto, é entender dessa flora, desse estômago, se está faltando o pH, se esse pH está mais alcalino, está menos ácido, se está faltando enzima digestiva. E se toma esses derivados de prazol. Se isso faz uso, necessariamente esse paciente vai ter que fazer uma suplementação melhor com o aminoácido. E qual é a diferença? Na proteína, a gente quebra em aminoácido, mas a gente pode tê-los na forma de suplemento. Esses 3 que eu falei, que são os suplementos, as proteínas, os aminoácidos, que da cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, a gente consegue comprar em casa de produto natural. Que maravilha, minha gente. Adorei, doutor. Já chegaram muitas perguntas. Opa! Vamos para a que primeira. Bom, vamos. Bora lá, sempre lota de pergunta pro doutor aqui, vocês são demais. Maria do Carmo, Porto Velho, boa tarde. Um suplemento alimentar em pó realmente funciona no lugar de uma refeição? Ótima pergunta, Maria, obrigado. Olá, Maria do Carmo, tudo bem? Bom, na verdade, assim, o nome diz, é um suplemento. Então, sempre opte pela comida. Mas, se no caso não conseguiu bater a meta proteica do dia, o suplemento vai bem, ainda mais o suplemento proteico. Onde esse suplemento proteico, dona Maria do Carmo, ele tem esses compostos que a gente falou aqui, que são os aminoácidos essenciais e são os aminoácidos não essenciais. Isso é bom, porque numa pequena dose, a gente consegue ter ali um alto valor nutritivo. Então, sim, se a senhora está com dificuldade de comer, ou tem algum desses problemas, a suplementação é muito bem-vinda. Mas tem como a gente fazer um upgrade. Colocando uma fruta junto, colocando castanhas junto, colocando as oleaginosas. A gente pode colocar castanha do Pará, castanha de caju, que agora chama castanha do Brasil, Castanha do Brasil, castanha de caju, macadâmia, amêndoas. A gente pode incrementar um pouquinho, tá, dona Maria? Boa. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Mais perguntas, vamos ver aqui, ó. Bora ver. Da Sandra. Boa tarde. Quais são as principais vitaminas que uma mulher com mais de 50 anos deve suplementar? Muito obrigado, Sandra. Maravilha. Então, aí a gente já entende assim, até independente se for uma pessoa mais ativa ou menos ativa, a gente entra nos suplementos como ômega 3, a gente entra com suplementos como selênio, zinco, magnésio. Isso é de suma importância e tendo a proteína como base. Então o que a gente trouxe aqui são os 5 tops. Por quê? Faz construção, faz ajuda de colágeno, faz ajuda no músculo, faz ajuda para o cérebro. Então a gente consegue potencializar e muito a cognição.
Então, esse para mim são os 5 alimentos, os 5 suplementos tops, que a gente pode fazê-los tanto em forma de suplemento quanto na forma alimentar. Alimentar. Isso. Doutor, se fosse para não faltar, principalmente para mulher, zinco? Zinco. Zinco. O zinco ele é muito importante. Então a gente vai assim, ó, o zinco ele é importantíssimo, mas o selênio também, ele é muito importante. Vou trazer mais um dado aqui pro Santo. Adoro. Tem uma enzima, né, chamada selenioquinase, que é da tireoide. Ela ajuda e muito o bom funcionamento da tireoide. Então, o selênio, ele é importantíssimo. Então, uma mulher nos 50 anos já está na menopausa, né, ou está próximo da menopausa, ela tende a alimentar-se talvez com menos um pouco de nutrientes, e o selênio, ele é um oligoelemento que falta muito na alimentação. Então, eu destaco muito o selênio junto com o ômega 3 para essa mulher mais, ou para as mulheres que estão buscando qualidade de vida. Boa, até para se preparar, né, doutor? Ótimo. Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas. Bora ver. Perguntinha pro doutor da Udete de Floripa. Boa tarde, doutor. Tomo suplementos com as vitaminas B6, B3, B12 e vitamina D. E o triptofano. Posso fazer esse uso direto? Obrigado, Udete, pela pergunta. Olha, são ótimas vitaminas, né, Udete? Ótimas. Mas tem que pensar assim, ó, a B12, ela é boa para ser usada na sua forma metilada, tá? Que é a metilcobalamina. Então, a metilcobalamina é a melhor, tá? Do que a B12, porque a B12 precisa do fator intrínseco dentro do estômago para ser bioconvertida em metilcobalamina. Então, a gente usa a B12, ela entra e ela se transforma em metilcobalamina, tá? E a B6, que é o piridoxal 5-fosfato, ela também é muito boa, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque isso tem que dosar. Hipervitaminose é muito ruim, tanto quanto a hipovitaminose. Então, tomar sempre, opte sempre pelos alimentos. Sempre pelos alimentos. E no caso de faltar, sim, aí eu acho que é interessante. Agora, no caso da B12, principalmente os pacientes que são bariátricos, né? Tem muita deficiência de B12. Né? Então, tem as derivações que se faz no estômago e às vezes atrapalha muito a absorção de B12. Então, opte sempre pela metilcobalamina. Também pode-se comprar isso em casa de produto natural, em farmácias ou nas prescrições dos médicos e nutricionistas. Boa, doutor, antes da próxima pergunta, vamos falar um pouquinho do magnésio? Sim, o magnésio ele é importantíssimo. Né? O magnésio, a gente fala que ele só não está em todas as funções do corpo, que a gente ainda não sabe todas as funções específicas do corpo. Mas o magnésio ele é de suma importância. E a gente tem vários tipos de magnésio. Então a gente tem o magnésio treonato, a gente tem o magnésio glicina, a gente tem o magnésio PA. E para cada um deles, a gente tem uma classificação. E como aqui no Brasil, o nosso solo não é um solo rico em magnésio, né? O solo rico em magnésio são nos locais onde tem rochas vulcânicas, por exemplo. Né? Solos mais magnesianos. Então a gente precisa realmente, o magnésio eu destaco que é um suplemento que precisa entrar na nossa rotina. Tá? Então o magnésio glicina, ele funciona muito bem para a nossa parte cardiológica, principalmente para os pacientes que têm alguns distúrbios cardiológicos. Né? O magnésio inositol, ele é usado para a parte do sono, para melhorar a parte do sono. Então a gente tem o magnésio PA que melhora o funcionamento como um todo. Então o magnésio sim. Muito bem lembrado, a gente destaca o magnésio como um excelente trunfo para uma saúde, para uma longevidade. E eu lembro um pouco disso na infância, né? Porque tinha que tomar leite aquele leite magnésio. Boa! Mas, gente, por que toma esse negócio ruim? Né? Boa. Por isso também, doutor. Isso, por isso. Então, hoje, essa bancada aqui vai para os jovens, para os adolescentes, mas principalmente para as pessoas um pouco até com mais de idade. Isso aqui não vai errar. Né? E as pessoas elas tendem a ficar um pouco mais velhas e comer proteínas de menos. E não é bem assim. Tem que entender por que não está conseguindo comer a proteína. E a proteína não é só da carne. Então pode ser do ovo, pode ser de vísceras, pode ser de bife de fígado, pode ser de ovo de codorna, pode ser do que quiser. Tanto que enche proteína. Boa. Mais perguntinhas. Leite de magnésio, me arrepiei aqui, que foi uma beleza, viu? Mais perguntinha aqui pro doutor, da Alice Santos. Qual o melhor ômega 3 para se usar durante a gravidez? Quantas cápsulas por dia? Obrigado, Alice, pela pergunta. Alice, adorei essa pergunta. Camila, grávida, né? Minha esposa, grávida agora do Pedrão. Olha, o ômega 3 ele tem que ter tanto o EPA quanto o DHA, tá? Então,
Quantas cápsulas? Em média, que a gente falou ali agora, 2 a 4 cápsulas, tá? Dependendo da prescrição do médico, mas aí pelo menos vai estar muito bem coberta, tá? Procure ômegas que tenham referências no mercado, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar a cápsula de ômega, colocar no congelador. Ela não pode congelar, tá? O ômega não pode congelar. É uma possibilidade, né? Então, opte sempre pelos de qualidade, tá? 2 cápsulas, 2.000 miligramas no almoço, 2.000 miligramas no período da noite. Tá bem coberto e tanto para você quanto para o neném. A formação da bainha de mielina, né, cerebral da criança é muito bem-vinda, tá? Esse é um destaque que eu faço para gestantes. Não menospreze o ômega 3 em toda a gestação. E depois dela também. Não, também. Mas na gestação. Na gestação, porque elas comem menos até o que deveria. E o ômega é uma fonte que a gente não come muito. E a gente precisa suplementar. E a gestante, para ela e principalmente para a criança. Boa, doutor. E quando as pessoas não conseguem ingerir cápsulas, é possível fazer em pó também? Esses não, né? Ômega não. Ômega tem em líquido, tá? Boa. Então, para as crianças, tá, a gente tem ômegas já no mercado, que são alguns com gosto um pouquinho melhor, outros com gosto um pouquinho mais carregado no peixe. Nada que compare ao leite de magnésio. É, nada que se compara ao leite de magnésio. Mas, assim, dá para usar. Então, pessoas que não conseguem ingerir, né? Como são os casos dos nossos pacientes que têm autismo, né? A gente tem bastante paciente lá que a gente trata e o ômega 3 é, um carro-chefe para o autismo, né? Dentro de todas as terapias que a gente faz. Então, alguns não conseguem engolir a cápsula, porque são cápsulas grandes. E a gente tem essa possibilidade de fazê-los em líquido. Tá? Boa, doutor. Esses outros que a gente falou, tem horário também? Melhor horário para tomar, doutor? Com comida. Sempre com comida? Sempre com comida. Geralmente a B12 a gente toma ela fora da comida, tá? Mas esses daqui, selênio, zinco. O zinco, ele costuma, quando toma se for em suplemento, se ele não tiver quelado, né, que ele está envolvido numa forma para poder melhor absorção, ele pode dar um pouco de enjoo. Então fica atento, tá? Boa. A gente usa geralmente de 20 a 40 miligramas de zinco e o zinco ele pode causar enjoo. Tem muitas pessoas que têm sensibilidade ao zinco. Então o que a gente faz? Se for tomar, dividir até a tomada 20 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas de manhã, né, com a comida, o café da manhã ou no almoço e no jantar. Que aí a gente tem esse enjoo bem atenuado. Depois melhora, tá? Vai acostumando, né? Mas nunca tome zinco com o estômago vazio. Vai enjoar. Enjoa mesmo. Boa dica. Tá? Doutor, além dos suplementos, a alimentação também. Ponto. Aí é onde a gente entra com as carnes, com os peixes, com os mariscos, com o leite, com as castanhas diversas. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades. Aqui, ó, isso aqui é riquíssimo. Se colocar aqui agora um pouco mais de castanha, mais 2 tipos de possibilidades aqui de proteína, pronto, tá pronto. Aí coloca-se verduras e legumes. Tá pronto, Abi. Tá pronto mesmo. Saúde para dar e vender. Nossa Senhora, longevidade. Que maravilha. Doutor, chegaram muitas perguntas. Ai, que bom, que a bom. A gente já pode fazer a parte 2 só para responder essas perguntas? Eu topo. Então, e você de casa que está mandando pergunta, a gente já está separando todas. O doutor já vai voltar, vai ser rápido, tá? Para responder todas as dúvidas de vocês. Mas aproveita para seguir o doutor na internet, porque ele faz live, ele responde as suas perguntas, responde as caixinhas, viu? Então, @dr de doutor.paulo_roberto_lima. O telefone é o 12 99737 7007. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa Agradeço. casa, viu?